Fala Brasil, tudo bem? Bom, muitas notícias hoje, muitos vídeos vindo pela frente, 4 vídeos, 2 abertos, 2 para os membros. Então já assine o Like Plus que agora o negócio vai ficar louco, hein? A gente tem que falar sobre a renovação do Saquon Barkley, tem que falar sobre o Herbert, também renovou lá nos Chargers, agora é o quarterback mais bem pago da história, o jogador mais bem pago da história da NFL, até o Joe Burrow renovar. E o top 5 cornerbacks também, muita coisa. O que mais que eu vou falar? Nem lembro mais, é um monte de coisa, meu Deus do céu. Deu 4 vídeos? Tem alguma outra coisa que eu ia falar aí, mas enfim. Vai estar aqui os vídeos dos membros no primeiro comentário fixado. Bom, o Saquon Barkley fez a pior... Não chegou a ser uma greve, né? Mas a pior greve da história do mundo, eu acho, né? Porque deu declarações bombásticas, polêmicas, que se for para ficar fora ele vai ficar, e etc. E conseguiu 8% de aumento. Essa é a diferença do salário que ele vai ganhar neste ano para o salário da franchise tag para jogar um ano pelos Giants com a tag. Ele não assinou a tag, vale lembrar, o que faz com que ele possa receber a franchise tag no ano que vem. Então, assinou o contrato de um ano com o New York Giants, não é um contrato de longa duração. É uma situação rara, né? O jogador bateu o pé, tal, não assinar a tag, e no final das contas ele acaba jogando um contrato de um ano, que seria o contrato da tag. A diferença foi 8%. Mas não vamos julgar Saquon Barkley. Trabalhadores do Brasil, vocês sabem, eu falei que nem o Getúlio Vargas, né? Trabalhadores do Brasil! Vocês sabem que ganhar 8% de aumento do seu chefe não é uma missão muito fácil. Então, pelo menos, ele conseguiu um belo aumento aí, né? 8%. Embora ele esteja muito abaixo de várias outras posições. E talvez abaixo também, né? A gente já conversou bastante sobre isso, da contribuição dele para o time. O Saquon Barkley foi responsável por mais de 50% das jardas corridas dos Giants no ano passado. E olha que o Daniel Jones correu bastante com a bola. E também por uma bela porcentagem das jardas totais do New York Giants. 27% de acordo aí com o Pro Football Focus. Então, gente, a grande verdade, e tudo se resume a um argumento, para não voltar naquele assunto todo de novo, que eu vou até falar um pouquinho mais no final do vídeo, a oferta é ampla de running backs e eles não têm poder de barganha. E aí o Saquon Barkley, que, posso falar, ele deu algumas declarações um tanto quanto polêmicas em podcast, etc. O clima parecia que não estava muito legal, mas a impressão que me passa é que o Saquon Barkley é boa pessoa, de verdade. A impressão que me passa é que ele é um bom ser humano, um cara focado, um cara de elenco, um cara de grupo. E aí eu acho que ele sentou, refletiu, conversou com outros jogadores da posição, o próprio Nick Chubb deu a entender que, tipo, gente, não tem o que a gente fazer. E falou, putz, cara, se eu perder tempo no training camp, é capaz que eu não jogue tão bem esse ano, e aí vão virar depois e falar assim, ó, tá vendo como não era pra pagar o Saquon Barkley? Aí, tá vendo como o running back cai? Então, tô com saudade dos meus parça, vamos lá pra Nova York, vamos começar o training camp, vamos treinar, vamos pra cima, vamos voltar pros playoffs, melhor, né? E aí ele conseguiu amarrar um contrato melhor do que o contrato da franchise tag e, teoricamente, é free agent no ano que vem. Mas, como ele não assinou a franchise tag, ele pode receber a franchise tag de novo, sem muito problema. Claro que você pode colocar 2 vezes franchise tag no mesmo jogador, mas aí vai ficar um pouco maior do que normalmente seria. Então, o que ele conseguiu a mais? Além dos 8% no contrato geral, é um contrato com incentivos. Se você não sabe muito bem como funciona essa questão dos incentivos, eu recomendo que você assista a aula no curso NFL que eu fiz. A aula do draft vai acontecer em algum momento, fiquem tranquilos. Mas a aula de free agency, que eu explico o funcionamento dos contratos. Basicamente são 3 gatilhos. Se cada um desses gatilhos acontecer, o Saquon Barkley ganha $300 mil. Se os 3 acontecerem, ele ganha $909 mil, né? Porque é 303. A questão é que uma coisa precisa necessariamente acontecer em cada um desses gatilhos. Os Giants precisam para os playoffs. Se os Giants não forem para os playoffs, esqueçam. Ele não ganha nada a mais. Então, os Giants têm que ir para os playoffs e pode acontecer dele ter só um incentivo, 2 ou até os 3. Qual que é o primeiro deles? Que ele bata 1.350 jardas corridas nessa próxima temporada. Isso faria dele o terceiro running back com mais jardas na temporada passada. Ano passado ele teve 1.312. É interessante notar também que todos esses 3 incentivos eles são acima do que o Saquon Barkley produziu no ano passado. E sendo muito sincero, com o histórico de lesão que ele tem e com o ataque do Brian Daboll não ser uma novidade em relação ao ano passado, ter mais bocas para alimentar nesse ataque, tem o Darren Waller agora, no todo é um ataque com mais peças que em 22, a tendência é que o volume não seja tão alto em relação a ele. De qualquer forma, esse é o primeiro incentivo. Não acho que o Saquon Barkley, projetando a temporada de 23, vai bater até talvez 1.000 jardas. Ele deve ficar entre 900 e 1.100. Essa é a minha estimativa. 1.350 é muita coisa. Ano passado ele teve 10 touchdowns e o incentivo desse ano é que ele tenha 11 touchdowns. Com isso ele seria um jogador top 10 na posição, né, em touchdowns de scrimmage. É bastante coisa também. É bem verdade que os Giants melhoraram muito na red zone em relação ao ano passado e o Saquon Barkley foi parte fundamental disso.
Ano passado ele teve 10 touchdowns, como eu destaquei, no todo, mas 11 touchdowns é muita coisa. Gente, 11 touchdowns é número de Christian McCaffrey. Até porque, para você anotar touchdown, muitas vezes você tem que chegar no fundo do campo, né? Você tem que chegar na red zone para aumentar essa estimativa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não apostaria que ele superasse essa marca, ou chegasse nessa marca, pelo menos. E, por fim, o terceiro incentivo são 65 recepções. Ano passado ele teve 57. Também é o número de Christian McCaffrey, é o número de Austin Eckler. É bastante coisa, 65 recepções para um running back. Eles seriam top 4 entre os running backs em recepções. Acho muita coisa também, não vejo ele muito batendo esse número. De qualquer forma, a gente vê aí uma postura meio que jogando pro grupo do Barkley. Como eu falei, a impressão que me passa é que ele é um cara de grupo, que ele é um cara de elenco, que ele é uma boa pessoa. Mas, no final das contas, a briga que ele tentou travar com os Giants e pela classe dele, pelos running backs, acabou não dando muito certo, né? Essa é a verdade. E ele, entre aspas, dar para trás foi um duro golpe nos running backs. Mas eu acho até que, a gente não tem como saber muito, mas nessa conversa que eles fizeram, parece que rolou uma reunião no Zoom no sábado, depois do tuitaço que os running backs fizeram. Nesse último sábado teve uma reunião no Zoom, eles conversaram e tal, e eu acho que chegou-se à conclusão que não tem muito o que fazer. Essa é a verdade. E nos padrões atuais, eu pagaria esses 11 milhões no ano por Saquon Barkley tranquilamente se eu fosse general manager. Por mais que eu tivesse um certo temor de lesões e tal, enfim, pagaria tranquilo esse valor. Se a gente parar para pensar pela produção dele, pela importância, pela quantidade de toques na bola, pela porcentagem de jardas dos Giants que vieram do Saquon Barkley na última temporada, pelo talento dele, ele merecia mais, certamente ele merecia. Mas você que está assistindo, provavelmente no seu trabalho, merecia mais. Muita gente merecia mais, só que o mercado ele não é um conto de fadas nesse aspecto. Então essa é a realidade. E acaba sendo, se eu fosse fazer um vencedores e perdedores dessa renovação do Saquon Barkley, eu acho que o maior perdedor de todos é o Josh Jacobs. Porque o Josh Jacobs agora nos Raiders, que também recebeu a tag nesse ano depois do final de contrato de calouro, ele tá sozinho nessa briga, né? Só sobrou ele agora pra, sei lá, o que vai acontecer, né? Mas é isso, tá? Então o Saquon Barkley joga pelos Giants esse ano. Diga-se que mesmo com o Saquon Barkley, não dá para garantir uma temporada de 10, 11 vitórias de playoff para os Giants, estão numa divisão difícil, vai ser, acho que, muito brigado essas vagas de wild card. Eu projeto aí que os Giants estejam sim na briga, mas pode ser que os Giants não vão para os playoffs e nenhum desses gatilhos entrem. E aí vamos ver se a gente tem novela no ano que vem, tá bom? Beijo carinhoso pra vocês, fizemos todo o estrago que podíamos, mas ó, tem mais vídeo, tá? Hoje à noite eu vou falar sobre a situação de Brock Purdy e Trey Lance e Sam Darnold nos 49ers. Quem tem que ser o titular com o Purdy saudável, porque ele foi liberado para treinar e ele está saudável. Uma última vez a gente vai endereçar essa questão, pelo menos até a semana 1. Os 49ers jogam contra os Steelers na semana 1 da NFL, lá em setembro, que tá chegando. Daqui a pouquinho tá agosto, setembro tá chegando também. Além disso, tem o top 5 cornerbacks, que eu vou fazer para os membros, e também falar um pouco para os membros também, só para os membros, do contrato aí do Justin Herbert, né? O maior contrato da história de um jogador da posição. Então tem bastante conteúdo chegando hoje, 4 vídeos para vocês, vamos que vamos. Para assinar o Like Plus é muito fácil, clica aqui embaixo em Join. Agora a gente está voltando a ter notícia, Training Camp, eu sei que muita gente acaba falando, tchau, curte, eu volto, agora é hora de voltar. Voltem, assinem, clica aqui embaixo, custa menos que um refri por mês. E aí você tem o dobro de conteúdo, pelo menos, tá? Bem, sou sedutor, ó, venha.